Pedro capítulo 4, nós vamos ler hoje os versos 7 a 11, nessa primeira leitura do mês, dentro desse texto. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, enquanto eu leio, e seja atento, e ao terminarmos a leitura, vamos orar, e se mantenha atento ao que vamos dizer, o que a palavra de Deus diz a nós nessa manhã. Assim diz a palavra de Deus: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra. Como somos abençoados, Senhor, pela Tua verdade. Como somos abençoados enquanto prestamos culto ao Senhor nesta manhã. Enquanto, Senhor, oferecemos a Ti nosso louvor, a Tua graça, Senhor, é renovada em nossas vidas. As Suas misericórdias são derramadas sobre nós. Obrigado por esse momento precioso de prestarmos culto ao Senhor. Pai querido, prepara nossos corações, quebranta-nos, dá-nos, Senhor, discernimento, compreensão da Tua verdade. Oro para que o Senhor, por Tua graça, use a minha vida e abençoe a Tua palavra por meio dos meus lábios, para que o Teu nome seja glorificado também nesta manhã. É a minha oração, a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós começamos uma nova série de pregações dentro desses versos que lemos agora, que lemos nesse momento. Isso quer dizer que hoje, nos próximos 3 domingos, nós vamos ler e aprender com a palavra de Deus sobre edificar uns aos outros. Serão 4 sermões nesses 5 versos que lemos. Portanto, eu não estou chamando muito ela de série, mas de minissérie, porque é apenas 4 sermões dentro de 5 versículos desse trecho que nós lemos a palavra de Deus. E o meu objetivo hoje é expor o versículo 7 apenas o versículo 7. E o tema dessa pregação é vivendo com urgência e oração. Vivendo com urgência e oração. O que o apóstolo Pedro queria ensinar nossos irmãos do primeiro século quando ele escreve essa carta a eles? O que o apóstolo Pedro quer ensinar a nós hoje, depois de quase 2000 anos, depois que ele escreveu essa carta a esses irmãos? E por que eu faço essa pergunta, meus irmãos? Sempre que nós lemos a Bíblia, em um dos 66 livros, em algum trecho, seja para estudar, seja para meditar, é muito importante você como cristão, ou nós conhecermos um pouco do contexto no livro que estamos lendo, na carta que estamos lendo, ou seja, o momento da história que foi escrita essa carta ou esse livro, a cultura da época, como também quem escreveu a carta, por que ele escreveu essa carta, para quem ele escreve essa carta. Isso é muito importante, meus irmãos, porque isso nos ajuda em nosso entendimento. Nos ajuda a não distorcermos e adulterarmos o texto sagrado. Nos ajuda a nos proteger de nós mesmos. Por exemplo, de tirarmos um ensino ou uma promessa falsa da palavra de Deus. Ou seja, tirarmos promessas e ensinos que a Bíblia nunca diz. Então Pedro, esse que escreve a carta, é um dos apóstolos de Jesus Cristo. Autor da carta, uma carta escrita provavelmente de Roma,
com a ajuda de um homem chamado Silas, provavelmente o Silas que caminhou com Paulo, por volta do ano 64, 65 depois de Cristo. E ele escreve essa carta para alguém, é uma carta. Ele escreve para cristãos que estavam espalhados em 5 regiões da Ásia Menor, em 5 províncias, o que conhecemos hoje como Turquia, ou parte da Turquia que fica na Ásia. Pedro chama os cristãos, quando você lê a carta toda, de eleitos. Pedro chama esses irmãos e os cristãos de forasteiros, peregrinos na terra, e que naquele momento estavam enfrentando muitos sofrimentos. E é interessante destacarmos essa palavra porque essa é uma das palavras da carta que mais se repetem, sofrimento. 11 vezes Pedro usa essa palavra. Por quê? Porque esses irmãos no primeiro século estavam vivendo, meus irmãos, em um momento muito difícil. E por isso mesmo, algo que nos chama a atenção é que Pedro, quando escreve a sua carta a esses irmãos, esses cristãos espalhados em 5 províncias da Ásia Menor, ele não diz assim, olha, fujam daí, fujam do sofrimento, vão para outro lugar. Mas ele clama ou ele exorta para que esses cristãos vivessem uma vida verdadeiramente cristã, mesmo em um ambiente de sofrimento, perseguição e hostilidade. Deixa eu te perguntar, qual seria o seu conselho para os irmãos que estão sendo perseguidos na Ásia hoje? Qual o conselho que você daria para os irmãos que estão sendo perseguidos na África, na América, no Brasil? Qual seria o seu conselho para os irmãos que estão enfrentando sofrimentos na sua igreja, ao seu redor? Talvez o seu conselho seria, como já ouvimos ou até falamos, olha, eu acho melhor você procurar outros lugares, porque procurando outros lugares você vai conseguir superar as dificuldades. Ou até mesmo ouvimos e falamos, olha, sofrimento não é coisa de cristão não. Alguma coisa você fez, não é possível. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para a carta de Pedro, e aqui eu estou na introdução, para dar um panorama dessa carta. O apóstolo Pedro, quando escreve essa carta, ele faz o que todo cristão deveria fazer. O apóstolo Pedro, ele chama a atenção dos seus irmãos para uma pessoa. Pedro chama a atenção dos cristãos para Cristo. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que Pedro, ele coloca, você lendo a carta, você vai entender melhor, eu aconselho você lê-la. Ele coloca todas as questões da vida, tudo que eles estavam enfrentando dentro do contexto do sofrimento de Cristo e dentro do contexto da ressurreição de Cristo. Por que Pedro faz isso? Porque Pedro coloca as questões da vida, o sofrimento, as dificuldades, a família, a relação com o mundo, dentro do sofrimento de Cristo, da ressurreição de Cristo. Porque, meus irmãos, o sofrimento de Cristo, além de nos salvar, sim, sabemos que por meio de Cristo, pelo seu sacrifício, pelo seu sofrimento, fomos salvos, mas além de nos salvar, Pedro sabia que o sofrimento de Cristo oferece para o cristão um padrão de como devemos viver as nossas vidas nessa terra. E mais, a ressurreição, Pedro aponta para a ressurreição de Cristo. Em meio ao sofrimento, ele lembra da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo nos garante, meus irmãos, uma viva esperança. Uma viva esperança em meio a qualquer sofrimento, a qualquer dificuldade, presente, atual, hoje. Essa carta de Pedro, meus irmãos, então é uma exortação de encorajamento a todos que estão enfrentando sofrimentos.
E eu pergunto, qual cristão não enfrenta sofrimentos? Não enfrentou, não está enfrentando e não enfrentará. Se você é um cristão e não enfrentou e não enfrenta ou não vai enfrentar, talvez você não seja um cristão. Porque enfrentamos sofrimentos, lutas. Então, tendo isso em mente, ou seja, entendendo de maneira geral o que Pedro está ensinando nessa carta, nós chegamos no capítulo 4, no versículo 7 a 11. E algumas perguntas são importantes respondermos enquanto nós estudamos esse texto hoje e nas próximas semanas. Mas vou tentar responder de forma resumida agora. Primeira pergunta, quem somos? Essa é uma pergunta que o cristão deve responder. Segundo, quais são as nossas responsabilidades para com os nossos irmãos? E não somente com nossos irmãos, quais as nossas responsabilidades em relação ao mundo ou diante das pessoas ao nosso redor? Como devemos viver o nosso tempo presente, agora? Outra pergunta, como será o nosso futuro? Onde está a nossa esperança? E uma última pergunta, onde encontramos ânimo? Onde encontramos força, meus irmãos, para viver nossas vidas nessa terra de sofrimento? Porque sim, enfrentamos sofrimentos. Como fomos lembrados no último mês, somos o povo de Deus. Somos o corpo de Cristo. Somos a igreja visível. Como fomos ensinados e lembrados, uma igreja sim imperfeita, mas que a cada dia tem sido purificada por aquele que a comprou quando se entregou por ela. E ele fez isso, como diz em Efésios 5, 25, 26, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Outra resposta, Deus Pai, por meio de Cristo, Ele nos chamou, Ele nos colocou no seu edifício espiritual. Somos pedras vivas, cada cristão é uma pedra nesse edifício. Pedro também nos lembra que somos uma geração eleita, que tem um objetivo nessa vida, que é de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro nos lembra algo que precisamos lembrar sempre, meus irmãos. Nós somos peregrinos. Peregrinos e forasteiros nessa terra. O que isso significa para nós cristãos? A nossa morada final será em uma nova terra, em um novo céu onde habita a justiça. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, a nossa esperança não pode estar em nada dessa terra. E enquanto aguardamos a segunda vinda do nosso Senhor, que naquele grande dia nos ressuscitará, devemos viver a nova vida que ganhamos. E meu irmão, minha irmã, não há maneira, achamos melhor para vivermos isso sem sermos alimentados pela palavra de Deus. O que eu quero dizer é que não dá para nós vivermos como achamos melhor, mas precisamos viver como a palavra de Deus nos ensina. Como Pedro vai dizer no versículo 11, vivermos segundo os oráculos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é necessário relembrarmos ensinos que já conhecemos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho certeza que você já conhece o que eu vou dizer hoje. Eu tenho certeza que você já leu, você já ouviu, você já entendeu, você concorda. Mas é necessário relembrarmos ensinos que já conhecemos, mas que infelizmente, ou por muitos motivos, não os temos praticado. Pelo menos não como deveríamos. Repetindo, qual cristão já não leu ou não ouviu? E eu tenho certeza que concorda comigo que uma das suas responsabilidades da vida como cristão é edificar os seus irmãos.
São ensinos que você já conhece. São ensinos que já conhecemos. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã, veja que o problema quase sempre não é porque não sabemos a verdade. Não é porque nós não conhecemos a Bíblia. Não é porque nós não concordamos com ela. Sabe, meus irmãos, algo que precisamos reconhecer hoje, a cada dia, e que nos impede de obedecer à vontade de Deus, é que nós nunca iremos fazer algo ou valorizar algo que não seja prioridade para nós. Você só vai fazer algo e valorizar algo se isso for prioridade para você. O que eu quero dizer com isso é que sabemos que temos responsabilidades no corpo de Cristo. Mas, se não tivermos o corpo de Cristo como prioridade, nós nunca faremos o que devemos fazer. E dentro desse texto, ou melhor, do contexto da carta, que procurei aqui explanar de forma bem resumida, Pedro chega no versículo 7 dizendo para esses irmãos: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. O primeiro ponto que precisamos lembrar ou aprender hoje com a palavra de Deus sobre a edificação da igreja, edificar uns aos outros, é que precisamos enxergar a sua urgência espiritual. Esse é o primeiro ponto. Urgência espiritual. É isso que Pedro está dizendo para nós. O fim de todas as coisas está próximo. Pense comigo, como já foi falado hoje no início. Se você tivesse a certeza de que a partir de hoje seriam seus últimos dias de vida, eu pergunto, como seria o seu comportamento com as pessoas que você ama? Ou até mesmo, como seria o seu comportamento com os desconhecidos também? Pense também que você e eu acordamos toda manhã, e antes de sairmos para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas que fazemos, você já pensou que pode ser o seu último beijo nos seus filhos? Você já pensou que pode ser o último abraço no seu marido, na sua esposa? Você já pensou que hoje pode ser seu último culto? O pastor está querendo me assustar, falando de morte. Não, não é assustar. É lembrar de uma realidade. Porque nós só pensamos na morte nos enterros. Mas o texto está nos mostrando, Pedro está nos mostrando que o fim de todas as coisas está próximo. Ah, pastor, eu ouço isso aí faz tempo. Só que você pode viver tanto 100 anos daqui para frente, como um dia, como uma hora. Então, meus amados irmãos, se tivéssemos mais claro essa consciência de que o fim de todas as coisas está próximo, você concorda que o nosso comportamento, em todos os sentidos, com todas as pessoas, mudaria drasticamente? Seu comportamento com a esposa, com os filhos, com as pessoas. Porque você teria certeza de que pode ser o fim daqui a pouco. O que Pedro está nos lembrando primeiro, meus amados, é que a vida é curta. A vida é como um sopro. Tudo passa. Tudo pode se perder. Mas essas palavras também nos lembram que a cada dia que passa, mesmo que você seja daqueles que pensa, eu ouço isso faz tempo, que Cristo vai voltar e 2000 anos se passaram e nunca voltou. Não voltou para você que está vivo, mas para aqueles que estão mortos, ele já voltou também.
Essas palavras nos lembram, meus amados irmãos, que a cada dia que passa, a volta de Cristo está mais próxima. E com a volta de Cristo, o juízo final, que pode acontecer a qualquer momento. Mesmo que esse dia só seja conhecido pelo Pai, como Jesus diz em Mateus 24:36. Essa urgência não é apenas, meus amados irmãos, sobre algo que está prestes a acontecer. É aqui que está o detalhe importante. Essa urgência não é apenas sobre algo que está prestes a acontecer, mas essa urgência que Pedro nos alerta é um chamado a todos nós para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então, ao destacar esse ponto como urgência espiritual, eu quero te lembrar do que todo o Novo Testamento nos faz lembrar e nos ensina, nos exorta, que é viver, ou ele nos ensina a agir hoje, agora, em coisas, em atividades que tenham valor eterno. Por quê? Porque o fim de todas as coisas está próximo. A vida do cristão ou as ações do cristão não devem ser meramente reativas, porque quando falamos sobre urgência, nós falamos sobre reagir. Aconteceu, eu preciso fazer algo. As nossas ações não devem ser meramente reativas. Por exemplo, aconteceu um problema ou uma crise, eu preciso correr para resolver. Mas as nossas ações precisam ser proativas. Por quê? Porque elas são ações centradas em um viver de uma maneira que edifique os outros. E mais do que edificar os outros, como vamos aprender no último domingo deste mês, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. E olha só, meus irmãos, como o contexto da carta nos ajuda em nosso aprendizado aqui. Eu disse no início que um dos temas importantes da carta é o quê? Sofrimento. E é por isso que Pedro escreve encorajando esses irmãos. Diante de tudo que lemos então e falamos até aqui, eu tenho quase certeza que muitos podem argumentar, ou muitos já argumentaram dizendo que, por estarem enfrentando tantas situações difíceis, sofrimentos, lutas, dificuldades, Deus vai entender que eu não consigo agir com essa urgência espiritual que a Bíblia ensina. É o argumento que podemos dar, e parece até bonito, né? Deus vai entender que eu estou passando por muito sofrimento, Deus sabe o quanto eu estou sofrendo, então Ele sabe que eu não posso agir com essa urgência. Mas pense comigo um instante. Em nosso dia a dia, mesmo não tendo o tempo ou os recursos, muitas vezes, quando surge aquela coisa urgente, uma doença, ou para muitos um carro quebrado, você vai concordar comigo que quase sempre, para não dizer sempre, mesmo não tendo tempo e não tendo recursos, nós arrumamos um jeito de resolver as coisas. Pedimos emprestado, corremos atrás, trabalhamos o dobro, arrumamos tempo, não dormimos, mas arrumamos um tempo. E por quê? O que eu disse no início, porque essas coisas são prioridades para nós. E eu não estou dizendo, meus irmãos, que fazer isso está de todo errado. Mas o que eu estou tentando mostrar para você, para nós, como facilmente nós deixamos de fazer tantas coisas, ou muitas coisas, argumentando, por exemplo, a falta de tempo. Ou porque estamos enfrentando problemas. Mas como membros da Igreja Visível, devemos viver com um senso de propósito eterno. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade de glorificar a Deus. É isso que é viver essa urgência espiritual.
E, meus irmãos, como podemos crescer e amadurecer nesse senso de urgência? Somente Deus pode nos dar a sabedoria para que possamos discernir, para que possamos enxergar as prioridades da nossa vida, para que possamos equalizar as coisas, para que possamos colocar aquilo que realmente é prioridade, aquilo que realmente é eterno. E fazemos isso não esquecendo que não existe nada mais importante do que a vontade de Deus. E por isso a vontade de Deus deve estar no centro de nossa vida. Se o fim está próximo, meus irmãos, precisamos evitar desperdiçar tempo com aquilo que é passageiro. Você concorda comigo? Evitarmos gastar tempo ou desperdiçar tempo com coisas egoístas. E precisamos começar ou recomeçar a focar nas práticas espirituais. Ou podemos dizer, práticas eternas. Por isso, essa urgência espiritual. Será que estamos conscientes dessa verdade, meus irmãos? Se o nosso tempo nessa terra é curto, e você concordando comigo ou não, ele é curto, qual é a nossa missão nessa terra? O que devemos fazer? Precisamos enxergar e lembrar que aquilo que somos, aquilo que fomos chamados para ser, tem um papel muito importante. Primeiro no corpo de Cristo, mas também diante do mundo. A missão do cristão como igreja, os cristãos como a igreja de Cristo, é essencial, é crucial. E a primeira prática espiritual que Pedro nos encoraja a viver e que é essencial na edificação da igreja é algo que você também já conhece: a oração. A primeira prática espiritual que Pedro nos encoraja a viver e que é algo essencial na edificação do corpo de Cristo é a oração. Porque depois de dizer o fim de todas as coisas está próximo, ele diz, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Em uma outra versão vai dizer, portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. Dediquem-se à oração para poderem orar, sejam criteriosos, sejam sóbrios e vigilantes. Portanto, o segundo ponto que precisamos lembrar ou aprender hoje com a palavra de Deus sobre edificar uns aos outros é que precisamos exercitar uma vida de oração. E eu chamo esse segundo ponto de oração intencional. Não é apenas oração, que eu sei que você já saberia o que quer dizer, mas é para nós entendermos que não é qualquer oração. Oração intencional porque ela deve ser feita não de maneira superficial, mas é uma oração que deve ser feita de forma profunda, focada, alinhada com a vontade de Deus. Como Pedro escreve, sendo criteriosos e sóbrios, ou sóbrios e vigilantes. E é interessante que Pedro usa essas palavras, e a palavra usada para sobriedade, ela aponta para uma mente clara, ela aponta para uma mente equilibrada. Então, o que ele está dizendo, meus irmãos, é que os cristãos devem evitar tudo aquilo que os distraia, nesse caso, enquanto praticam a oração. Porque a sobriedade é essencial enquanto oramos. Pois a oração intencional requer concentração e propósito. Pense comigo, voltando ao que falamos no início, olha só como está tudo conectado. O sofrimento não era grande desses homens e mulheres, a perseguição, hostilidade. Eles estavam enfrentando dificuldades.
Portanto, a sobriedade era importante, a concentração, porque o ambiente que eles viviam era de perseguições, sofrimentos e incertezas. E nós vivemos, meus amados irmãos, num contexto assim também, de sofrimentos, de incertezas diversas. Não sabemos o que acontecerá com o nosso país amanhã ou ano que vem. Enfrentamos perseguições de tantos lados. Por isso, a palavra sobriedade é importante, orar com sobriedade. Mas a vigilância também está presente. A vigilância envolve estarmos atentos sobre a realidade de que o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, de que a cada dia que passa, Jesus está mais próximo do seu retorno, como já falamos. E quando nós não vigiamos em oração, você vai concordar comigo que naturalmente os desafios da vida, que são sofrimentos, lutas, entre outras coisas, bem como as tentações, quando nós não vigiamos em oração, facilmente a nossa fé será enfraquecida. E talvez você pergunte a Deus, ou pergunte para as pessoas ao redor: Deus, por que eu estou tão desanimado? Eu não estou dizendo que seja isso, mas você já parou a pensar se a sua oração tem sido essa oração intencional? Com sobriedade e vigilância? A oração vigilante é que nos mantém conectados com Deus, meus irmãos. A oração vigilante é que nos mantém também alertas. Alertas a quê? Às necessidades dos nossos irmãos. É a oração vigilante que nos mantém alerta para que possamos edificar uns aos outros, cumprindo o nosso chamado de fazer discípulos. Por isso precisamos praticá-la. Uma vida de oração intencional com sobriedade e vigilância para a edificação da igreja local. Por exemplo, devemos reservar um tempo regular para orar com foco, evitando distrações. Será que temos esse tempo no nosso dia a dia? Onde desligamos os aparelhos eletrônicos? Onde buscamos um ambiente o máximo possível silencioso, para que nada possa tirar nossa atenção? Devemos orar, meus irmãos, com clareza. Oração intencional é justamente uma oração com clareza, com sobriedade e vigilância, porque ela deve ser clara, fazendo pedidos específicos, não aquela oração genérica: Deus, abençoa a minha igreja. Sim, é bom isso, mas precisamos de orações específicas, uns pelos outros, pela unidade da igreja, pela maturidade do povo de Deus, pelo renovo, por salvação de pessoas. Devemos buscar a oração com uma consciência, meus amados, que o fim de todas as coisas está próximo. E guarde isso, então a oração é um meio de graça que prepara a igreja para a eternidade. A oração é um meio que Deus nos deixou para nos fortalecer a cada dia e fortalecemos uns aos outros enquanto aguardamos aquele grande dia. Não é que a oração nos faz ou nos salvará, é que a oração é um meio que Deus deixou para enfrentarmos as lutas, dificuldades, os problemas, as decepções e qualquer outra coisa. É por meio de uma oração intencional. E Pedro nos chama para orarmos pelos nossos irmãos. Nesse pequeno trecho, Pedro se volta para a igreja local, para a comunidade, e diz para eles: olha, o tempo está próximo, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, orem. Ajudem uns aos outros em oração.
Por isso, nessa manhã, meus irmãos, eu quero te encorajar a partir de hoje. Viver com a consciência de urgência espiritual na edificação dos seus irmãos. E essa urgência espiritual começa com a oração. Veremos outras coisas semana que vem, na outra semana, nos próximos domingos. Mas a primeira ferramenta que Deus nos deixa, se eu posso dizer assim, é a oração. A oração, meu irmão, minha irmã, não é apenas um dever. Você sabe que é um dever. Mas a oração é uma necessidade. E quando nós oramos pelos nossos irmãos, estamos fortalecendo a igreja de Cristo. Você já parou a pensar o seu papel no povo de Deus? Quando você ora de forma intencional, quando você ora de forma específica, quando você ora crendo, não é que a oração tem poder, mas para quem nós oramos, esse tem poder de restaurar vidas. Porque como foi falado alguns domingos, muitos ficam pensando, pastor, mas a minha oração é tão fraquinha. A minha oração não é forte como daquela pessoa, como daquele pastor, como... Não existe oração forte ou fraca. Porque quem faz, quem responde é Deus. A minha responsabilidade é orar. A minha atitude em obediência e gratidão é orar, é clamar. E eu volto a dizer, você já percebeu a importância que você tem no corpo de Cristo? Fazendo algo que é simples, mas tão difícil de fazermos. E não é difícil porque é difícil. É difícil porque não tem sido a nossa prioridade. É difícil porque nós não estamos enxergando a urgência que é orar. A urgência que precisamos orar pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso país. Deus nos dá essa direção, essa instrução, e Pedro nos encoraja. Portanto, eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, a viver essa vida de oração intencional, essa urgência espiritual. Eu não tenho dúvida de que você deseja ver a sua igreja fortalecida e saudável, sim ou não? Você quer ver uma igreja saudável, você quer viver em uma igreja saudável, você quer viver em uma igreja forte espiritualmente, você quer ver pessoas salvas, você quer ver as pessoas sendo abençoadas. A resposta é: ore. E eu quero te dar 2 conselhos apenas hoje, então. Crie um hábito de oração intercessória pela igreja. Vou dar algumas direções, que você já sabe, eu só estou te lembrando. Primeiro, separe 5 minutos que seja. 5 a 10 minutos a cada dia para orar por membros específicos da igreja. 1, 2, ou uma família, ou orar por novos convertidos. E faça então dessa oração diária, ou nessa oração diária, uma lista. Começando hoje, 2 nomes ou um nome, uma família. Nomes e pedidos específicos. Por exemplo, vou citar nomes conhecidos da igreja. Ore pela saúde da Graça. Você vai colocar lá. De domingo até sábado você vai orar pela saúde dela. Ou pedir por sabedoria para que o Sérgio seja abençoado no seu trabalho. Coloque na sua lista. E a cada fim de semana você vai acrescentar mais um nome, ou mais 2 nomes, ou mais 3 nomes. Você parou a pensar que isso vai fazer com que você tenha que conversar com mais pessoas?
Mas agindo assim, lembre-se do que eu disse agora, você vai fortalecer a tua igreja. Eu quero te dar mais um conselho a respeito dessa oração diária. Será que nós oramos pelo culto de domingo? Será que paramos a pensar, eu preciso orar pela palavra, que Deus abençoe a sua palavra, que ela seja fiel, que o pastor pregue com fidelidade, que os corações sejam quebrantados, que haja salvação. Deus usa as palavras, seja ela lida, cantada. Fala, Senhor. Será que oramos por conversões? Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que essa prática irá alimentar não somente a sua vida, mas a vida dos seus irmãos. Vai alimentar a interdependência e reforçar em nós esse senso de urgência que nós falamos há pouco no apoio espiritual dos nossos irmãos. Mas um segundo conselho, ou uma segunda prática que nós precisamos começar a praticar, que você já conhece também. Se programe para participar da nossa oração, ou na nossa reunião de oração mensal. Deixa eu te contar um segredo. Nós temos 30 dias. Cada dia tem 24 horas. Sabe quanto em média nós oramos juntos como igreja aqui? 1 hora. Será que 1 hora é muito para você? Durante 30 dias? Eu digo isso, meus amados irmãos, com muito amor e temor diante de Deus, mas pedindo misericórdia a Deus que nos perdoe, a começar de mim, por não ao menos orarmos juntos 1 hora no mês. Se entendermos a urgência espiritual, o que essa urgência espiritual envolve, nós mudaríamos nossos comportamentos, nós valorizaríamos o tempo de oração, porque pode ser o último domingo, pode ser a última oração juntos. Pastor, mas o importa é o céu, mas a sua função ou o seu chamado também é de orar pelos seus irmãos para fortalecê-los enquanto eles caminham nessa terra. A urgência espiritual exige um envolvimento ativo no corpo de Cristo, e isso fortalecerá a comunhão da igreja e vai manter essa igreja sóbria e vigilante. Você quer uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que está pronta para rebater as heresias. É uma igreja que está pronta para rebater os falsos mestres, para expulsar do meio deles. Uma igreja saudável é uma igreja que está atenta aos pecados, não para punir as pessoas, mas para ajudá-las a serem encaminhadas ao arrependimento e à fé em Cristo. Mas somente quando orarmos intencionalmente, quando nós tivermos esse senso de urgência espiritual e orarmos, é que vamos manter nossa igreja sóbria e vigilante. Mas eu pergunto a você nessa manhã, como você está? Eu disse isso há pouco. Eu não sei como você está fisicamente e espiritualmente. Pode ser que o seu sofrimento seja muito grande. E pode ser que você pense que por causa dos sofrimentos que você esteja enfrentando, você pense, se sinta o quê? Deus, eu sou incapaz.
E mais do que incapaz, Deus, eu não tenho vontade nenhuma de orar por ninguém. E quando penso em orar, Deus, quando eu vou orar, os problemas são tantos, as dificuldades são tantas que eu só consigo lembrar de mim mesmo. Quem já viveu isso? Eu não consigo lembrar de ninguém, porque os problemas são tantos. A dor é tanta. Eu quero te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Na verdade, mais uma vez, te lembrar de algo. Só existe uma solução e você sabe qual é. Cristo. O que eu quero dizer com isso é que eu quero te encorajar a olhar para Jesus nessa manhã. Porque é isso que Pedro fez para esses cristãos que estavam espalhados. No sofrimento de vocês, olhe para o sofrimento de Cristo. Olhe para Ele como exemplo de como sofrer, de como enfrentar o sofrimento. E por que olhar para Cristo, meus irmãos? Porque Ele, no seu sofrimento, antes de ser crucificado, pense, Jesus sofreu? Sim, sofreu muito, mas no sofrimento, em meio ao sofrimento, antes de ser crucificado, o texto bíblico diz nos evangelhos que Ele orou pelos seus discípulos. Ou seja, o sofrimento não impediu que Ele orasse, que Ele clamasse pelos outros. Quer mais, mesmo na cruz, cravado por aqueles pregos, Ele orou até mesmo pelos seus inimigos. O que eu estou querendo dizer a você, meu irmão, minha irmã, é que não é na sua força, não é na nossa força que conseguimos orar de forma intencional pelos nossos irmãos. Não é na sua capacidade, não é na sua habilidade, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o mesmo Espírito que foi derramado sobre todo cristão, aqueles que estão em Cristo já têm o Espírito Santo, é esse Espírito que te capacita, que te fortalece, e é por isso que pela oração, crendo que Deus ouve, por causa de Cristo, você vai orar. E nem sempre será uma oração tão bela como nós queremos, ou tão forte como nós queremos, mas uma oração com fé. Pastor, mas minha fé é tão pequena. Não importa o tamanho da sua fé, ore. Somente com os olhos em Cristo, meus irmãos, e estando nele, que é possível viver nessa terra em meio a tantos sofrimentos. E mesmo assim, termos esperança. Por quê? Porque é por causa da ressurreição de Cristo que aqueles que estão nele estão seguros na vida e na morte. Olhe para Cristo hoje. E porque o fim de todas as coisas está próximo, é urgente que vivamos verdadeiramente como cristãos, intercedendo uns pelos outros, edificando o corpo de Cristo e cumprindo o nosso chamado, nossa missão de fazer discípulos de todas as nações. E porque é urgente, ou porque o fim de todas as coisas está próximo, é que você que não é cristão precisa se arrepender. Porque não há outro caminho. Não há uma terceira via, um terceiro fim. Ou você viverá com Cristo eternamente, ou sem Ele eternamente. Mas para viver com Cristo na eternidade, é preciso crer nele agora. É preciso se arrepender agora.
É preciso confiar nele hoje, porque o fim de todas as coisas está próximo. Não deixe para amanhã. Ah, pastor, eu estou esperando ficar bom, eu estou esperando eu ficar um pouco parecido com crente, eu estou esperando mudar alguns comportamentos meus, eu preciso primeiro vencer alguns vícios. Não, vem como você está. Porque quando você vem como você está dizendo: eu não posso me mudar, eu não posso transformar a minha vida, eu não posso me salvar, eu não posso nada. E é quando você se apresenta de mãos vazias a este que sofreu no lugar de pecadores como nós, mas que venceu a morte e ressuscitou. É quando nos apresentamos arrependidos e confiando nele, nos entregando a ele. É que ele transforma a nossa vida e derrama e coloca dentro de nós uma viva esperança. O cristão, ele está seguro em qualquer tempo da história. Seja em uma ditadura, seja no meio de uma guerra, de uma pandemia ou qualquer outra coisa, porque ele sabe que tanto na vida quanto na morte, Cristo é a sua vida. Por isso, vem para Cristo. Volte-se para Ele nessa manhã, porque é urgente. O fim de todas as coisas está próximo.